Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso 16º dia do jejum. Eu sou o Senhor que te cura. Aleluia, Deus é bom. Ele colocou sobre Jesus os nossos pecados, as nossas enfermidades, para que vivamos livres dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra da fé está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Confesse a palavra. Apenas diga a palavra de Deus. Diga o que Deus diz. Amém. E a verdade da palavra se transformará num fato na sua vida. Louvado seja Deus. A fé chama à existência as coisas que não existem, diz a Bíblia. Abraão foi capaz de crer contra a esperança. Ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Então você se fortalece na fé agradecendo. Amém. Agradecendo ao Senhor, se alegrando pela palavra de Deus, alegre-se nela. Louvar é alegrar-se, amém? Gloriar-se na palavra é alegrar-se na palavra, na promessa. Louvado seja Deus, Deus é bom, amém? Escolheu você, a sua casa, para viver eternamente com Ele, amém? E Ele te dá o reino celestial, para viver hoje aqui, onde o diabo não pode entrar, onde as enfermidades são expulsas. Se o diabo é expulso, a enfermidade é expulsa. A enfermidade é filha do pecado, que é filho do diabo. Assim, Jesus nos justificou, eliminou toda a condenação e culpa para que possamos viver em paz com Deus. E à medida que você sabe disso, você pode viver pela fé, porque o justo vai viver pela fé. Amém? Você pode ter uma fé forte, uma fé robustecida, uma fé grande, como diz a Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, a sua revelação no Novo Testamento, na Nova Aliança, te posiciona em Cristo Jesus. E hoje você tem muito mais do que os irmãos que tinham no passado. Você tem a palavra escrita. E a palavra é o firme fundamento para a nossa fé. A nossa fé não está em coisas, em circunstâncias, nos sentimentos do corpo, mas no firme fundamento da palavra de Deus. Amém? A palavra estabelece e sustenta todas as coisas. Louvado seja Deus. Amém. Bom dia, Nássara. Bom dia, Mônica. Bom dia, aleluia, Cláudia. Bom dia, professor Dilnei. Amém. Fernando, Adri, Miranda. Amém. Bom dia, graça e paz. Rosa, bom dia. Bom dia, Bianca. Amém. Bom dia, Andressa. Aleluia, que bom estarmos juntos, amém, 16º dia, aleluia, na reta final, amém, domingo entregamos o nosso jejum, finalizamos 21 dias, mas você tem que saber finalizar, amém, 21 dias dá no domingo, então normalmente o jejum acaba na segunda-feira, certo? Para completar 21 dias, efetivamente, louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus, amém, vamos à palavra, eu já mandei nos grupos a palavra para você, se você é de outro estado, na minha bios tem a informação, deve estar lá, amém, se não estiver me escreva que eu vejo para você, amém, capítulo 16 então, empecilhos para a cura, Paulo disse assim ao seu filho Timóteo, combate o bom combate da fé. Por que há um combate? Porque existem inimigos, porque existem empecilhos para que você obtenha o seu milagre, a sua cura, a sua provisão de Deus, a salvação de algum familiar. Existem inimigos, combate, amém? Então se você não sabe combater adequadamente, obviamente você vai ser ferido, você não vai alcançar aquilo que é a vitória em Cristo Jesus para a sua vida. Então uma das armas mais ardilosas do diabo é o senso de indignidade. É o senso de você não ser digno. Uau, pastor, mas eu não mereço. É verdade, nós não merecemos nada em Cristo Jesus. Aliás, nós não merecemos nada sem Cristo Jesus. Amém? Nada sem Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus você se tornou filho. Compreende isso? Então você tem que ter a fé correta, na palavra correta. Então nós não temos mérito e não confiamos na nossa justiça própria, de maneira alguma. Mas você, por causa da justiça de Cristo Jesus, foi feito filho amado. Então você senta à mesa.
O pão pertence aos filhos, disse Jesus, e ele estava falando sobre cura, sobre libertação. Você foi colocado como rei e sacerdote sobre a terra, por causa do sangue de Jesus. Então você não é um pobre, cego e nu, escravizado. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver com medo. Você recebeu o espírito de filiação, pelo qual você chama Deus de Pai. Aleluia, amém? Então, quando o diabo coloca esse pensamento, não, você não pode ser curado por causa dos seus pecados, porque você cometeu falhas, essa enfermidade é consequência de erros, é uma consequência de maldição. É isso que eu estou dizendo, indignidade. Você tem que se enxergar em Cristo Jesus. Você mesmo não é digno, mas nele você é filho amado. E se é filho, é herdeiro, a herança te pertence. Amém? Paulo fala aos Tessalonicenses assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia! Então nós temos um chamado para viver de maneira digna. Amém? Digna este chamado. Isso envolve você viver como filho, viver como rei, como sacerdote sobre a terra. Amém? Compreende isso? Então, o senso de indignidade é uma negação do sacrifício substitutivo de Cristo e da justiça de Cristo diante do Pai que nos foi concedida. É quando você não assume a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, sabendo que em Cristo você se tornou como ele é. Amém? Herdeiro de Deus e co-herdeiro das riquezas de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Um segundo empecilho à cura, à manifestação do seu milagre, é quando você aceita uma concordância mental, que é uma parente da esperança. Veja, esperança não é fé. A fé dá substância à esperança. A esperança diz assim: espero estar curado. A fé diz: estou curado, segundo as Escrituras. Na esperança espero um dia alcançar isto. A fé diz: você tem isso em Cristo Jesus. Então, a fé está relacionada ao presente, a esperança ao futuro. Amém? Então, a fé é quem dá substância à esperança. Mas se você usa em lugar da fé esperança, você não obtém nada. Amém? Então, a concordância mental também é algo interessante. John Wesley disse que o diabo deu aos crentes um substituto para a fé. Ele o chamou de assentimento mental, ou seja, uma concordância mental. Você concorda que a Bíblia é verdade, você concorda com o que está escrito, mas você não age de acordo com aquilo que crê. Amém? Fé é agir de acordo com o que você crê. Amém? Tiago 2,26, na versão NTLH, diz assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Ele usa dois exemplos, o de Abraão e o de Raabe, para mostrar que Abraão e Raabe foram justificados por fé. Amém? Você não é justificado por obras, de maneira alguma. Abraão foi chamado por Deus, Deus diz para ele que ele vai ser pai de multidões, e ele crê. E isso lhe foi dado por justiça, diz a Bíblia. Deus não exigiu nenhuma obra de Abraão, isso em Gênesis 15. Mas lá em Gênesis 22, Deus pede Isaque, o filho da promessa, como um sacrifício de holocausto. E Abraão não hesita em dar a Deus. Então veja que Abraão foi justificado pelo que creu, mas ele agiu porque cria. Amém? A mesma coisa com você. Então você é justo por causa da fé, mas porque você crê, você tem ações correspondentes à sua fé. Então quando Abraão entregou Isaque, ele simplesmente estava correspondendo, agindo de acordo com a fé. Raabe creu que Israel era o povo de Deus, creu que Deus daria aquela cidade de Jericó nas mãos dos israelitas, por isso ela protegeu os israelitas. Ela protegeu porque ela creu. Amém? Então, a fé vem primeiro. A ação vem depois. Não é ação
para ter fé, é a fé para ter ação. Aquela mulher do fluxo de hemorragia, ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E ela agiu de acordo com o que ela cria. Amém? Então, se você diz que crê, mas não age de acordo com a palavra, a sua fé é nula. Não funciona, não pode haver nenhuma fé sem uma ação sobre a palavra de Deus. Amém? Você pode concordar com a palavra, você pode admirar a palavra, você pode até louvar a palavra, mas se você não praticar a palavra, não colocar em ação a palavra e andar conforme a palavra, tudo é vão para você. Jesus disse em Lucas 6 sobre 2 homens, um é prudente e o outro é tolo. Sobre o tolo, ele disse o seguinte: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então veja que essa casa, apesar de ser formosa, bonita, talvez até uma construção rápida, porque ela não tinha fundamentos, não tinha alicerces. Então qual é o alicerce da nossa vida? O que Jesus está dizendo? Que é esse homem prudente. Pelo lado oposto, o homem prudente é o que ouve, disse o Senhor Jesus, e pratique. Ele colocou a sua casa, edificou a sua casa sobre a rocha com fundamentos, com alicerces. E aí vem o rio e a casa não cai. Compreende? Que sabedoria de Deus nos ensinando isso. Então você deve praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Você crê no dízimo, mas não dá o dízimo. Você crê na oferta e generosidade, mas você não dá. Você não pratica. Então, se você crê na cura, você declara cura. Amém? Você tem que declarar até que a sua consciência, os seus pensamentos estejam completamente convencidos, cheios da palavra de Deus. Porque você crê. Amém? Você pratica a palavra porque você crê na palavra. Amém? Aleluia, por isso. Outro inimigo, que nós já temos falado, mas aqui está em forma de empecilhos inimigos para você, é a evidência do conhecimento pelos sentidos físicos. É a tal da fé do Tomé. Lembra? Tomé disse: se eu não vir, se eu não tocar, eu não creio. Então ele não creu na palavra dada pelos apóstolos. Ele não creu na palavra. Ele só cria em algo físico. E a fé, de alguns, pode estar nesse nível. Bem, eu recebi oração, mas eu não senti nada. Eu não senti nenhum alívio de dor, caroço não desapareceu, nada aconteceu. Você não se baseia nos sentidos físicos. Você tem que se basear no que a Bíblia diz. Amém? Então se imporão as mãos sobre você em nome de Jesus, pela fé. Você crê, a Bíblia diz que você será curado. Então você recebe essa cura. Amém? Independentemente do que você sente. Você vai ver como a fé opera. Quando você é capaz de declarar, amém? Independente de ver e de sentir, em todas as áreas da vida. Quando você é capaz de entregar nas mãos de Deus e descansar e louvar a Deus, porque Ele está cuidando disso, porque Ele está cuidando porque te ama, Ele é Pai que te ama. Quando você é capaz de declarar, mesmo que os sentidos físicos digam o contrário, amém? Isso é a fé, amém? Isso é a fé, mas é uma fé como a de Abraão e não uma fé como de Tomé, que Jesus reprovou, dizendo que bem-aventurado é aquele que crê e não vê. Amém? Então a fé é agir em face, né, de evidência contrária. Com certeza, os sentidos declaram. Não pode ser, mas a fé declara. Tudo posso em Cristo Jesus. Os sentidos físicos. Estou acabado. Estou fraco. Eu não consigo fazer nada. A fé declara. O Senhor é a força da minha vida. Amém? Você tem que declarar a palavra de Deus. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui
É o poder criativo da palavra de Deus, que é a palavra que você tem, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E algo interessante que a palavra universo aqui é aion. No grego há duas palavras relacionadas ao universo, ao mundo, cosmos e aion. Aion significa presente século, a geração que você vive. Ou, entre aspas, o seu mundo, o mundo que você vive. Então veja que pela palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, cria o seu mundo, o seu aion. Então o seu mundo é aquilo que você fala. O seu mundo é aquilo que você diz. Então o que você está confessando é o mundo que você cria. Aleluia, amém. Muitas pessoas podem falar, isso faz parte do destino, tinha que acontecer, aconteceu. A Bíblia diz que pela fé, o universo, aion, o mundo ao seu derredor é criado, formado pela palavra de Deus. É o mesmo princípio, amém. Deus sempre agiu assim, porque Deus é um Deus de fé. Deus crê no que ele diz, e conforme ele diz, ele tem. Isso você vê, esse processo de crer e falar, porque criei, falei, disse Paulo. Amém? Deus resplandeceu nas trevas, ele fez isso lá em Gênesis, ele fez isso na nossa vida, ele creu e falou. Amém? Então você tem que crer e falar com Deus. Eu coloquei para você aqui algo lindo, né? Quando Deus tira a terra do caos, do abismo, né? Do controle do diabo, dos demônios, ele se utilizou da fé, da palavra e do Espírito, da palavra da fé na presença do Espírito. Quando você lê a recriação de Deus, durante todo o processo, você vai encontrar essas duas palavras ou duas expressões. Deus disse, Deus viu. Deus disse, assim se fez. Então veja, antes de ter, antes de ver, Deus disse. Porque você não pode ter sem dizer. Amém? Você tem que declarar quando não tem. Jesus diz que você tem que crer quando não tem. Que os sentimentos devem vir depois da sua declaração de fé. Amém? É assim que a fé funciona. Amém? Você precisa saber disso. Não tem que viver na ignorância, achando que Deus não te ouve, que Deus não te ama, e porque as coisas não acontecem, você não sabe por quê, e você esquece, vive o comum da vida. Não. Você tem que crer no que diz, e assim será. Assim Jesus manifestou a fé do tipo de Deus. Então, em Gênesis 1, por exemplo, a Bíblia diz, né, verso 3 e 4, disse Deus e viu Deus, e houve a luz. Ok? Depois, disse Deus, assim se fez, e houve os céus, o firmamento. Depois, disse Deus, assim se fez, e ele separou a terra das águas. Depois, disse Deus, assim se fez, as árvores e relvas verdes foram formadas. Depois, disse Deus, assim se fez, houve luzeiros, os astros no firmamento. Depois, disse Deus e viu Deus, criou-se os peixes e as aves. Depois, disse Deus, assim se fez, criou-se todos os animais. Depois, disse Deus, assim se fez, formou o homem e a mulher. Uau! Então veja como Deus alterou o caos, ele criou o seu aion, ele transformou o mundo presente. Ele disse e ele viu, ele disse e assim se fez. Amém? Aí você pode falar assim, bem, ele é Deus, né? Ele é Deus, e por ser Deus, então, aí ele tem poder, o que ele fala acontece. Aí você se esquece do que somos nele, por isso que você não pode tirar Jesus do centro do seu coração. Você tem que compreender a grande riqueza e o privilégio e os direitos de estar em Cristo Jesus. Amém? Então veja, a Bíblia diz assim no capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Está vendo? Tudo que foi criado foi resultado de falar e depois ter. Tudo. Este é o princípio da fé. Então nós podemos ter o que falamos.
Amém? Aleluia. Bem, aí você pode falar, bem, mas como eu disse, ele é Deus. Mas a Bíblia diz que você foi feito à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Romanos 8:29 diz isso, o próprio Gênesis 1:26, e João, o apóstolo, diz que você é como Cristo Jesus é. Você tem a mesma autoridade que Jesus na terra por causa do nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. E quando você diz, então você tem autoridade. A Bíblia diz que a palavra de um rei estabelece todas as coisas. E o sacerdote, segundo ele definir, assim é. Está escrito, você é tanto um rei quanto um sacerdote. Então a tua palavra tem duplamente autoridade sobre a terra. Amém? Você tem que declarar isso. Você tem que declarar até crer, até agir baseado na palavra de Deus com fé. Amém? Aleluia. Eu já citei para você, mas vale repetir, porque a nossa consciência interior precisa estar convencida desta grande verdade, do benefício da cura, da autoridade que você tem. Mais à frente nós vamos falar sobre a autoridade no nome de Jesus. É importante, não se pode falar sobre poder de Deus, cura de Deus, sem falar sobre o nome de Jesus. Amanhã vamos falar sobre a confissão certa e a confissão errada, porque você precisa compreender o poder da confissão. Confissão é simplesmente dizer o que Deus diz. Amém? Não precisa criar. Você só diga o que Deus diz. Isso é a confissão, amém? E Jesus se tornou o sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, é Ele que estabelece, amém? É Ele que intercede, louvado seja Deus. Mas quando Pedro curou aquele paralítico na Porta Formosa, ele e João, lembra? Em Atos 3, Pedro disse, olha para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Pega o paralítico pela mão e ele levanta o paralítico se põe de pé em um salto, diz a Bíblia, passa a pular e louvar a Deus. Era um paralítico de nascença, mais de 40 anos de idade. Então veja, quando você pensa assim, mas era Pedro, era João, apóstolo de Jesus, Pedro andou com Jesus pessoalmente. Então veja, quando você se fixa em Pedro, você tira os olhos de Jesus e coloca no homem, compreende? Então, existem dons de cura. Aí às vezes você fica pensando, se viesse alguém com o dom de cura para me curar. Às vezes você põe os olhos nos homens, vamos valorizar todos os ministérios, mas eu estou aqui há 16 dias praticamente te ensinando, falando a palavra de Deus, sobre a sua herança, a sua cura em Cristo Jesus, amém? Que está na palavra, amém? Então você não precisa estar esperando alguém, você pode se apropriar dessa palavra. Apenas coloque os olhos em Jesus. Pedro disse, não fui eu. Ele disse, não fui eu, não foi a minha santidade. Em outras palavras, não é porque eu sou um apóstolo. Não é porque eu sou um evangelista. Não é porque eu sou alguém que conhece assim Jesus. Ele não disse isso. Creia no que está escrito. Mas eu acho. Joga o seu acho fora. Eu gosto de cantar uma canção que eu aprendi. Enfia o seu acho no bolso. E acho que Deus achou. Andando na sua palavra, Jesus abençoou. Mas eu acho. Enfia o seu acho no bolso. E acho que Deus achou. Amém? Para de eu acho. Não é o que eu acho, o que você acha. Não é a minha opinião, a sua opinião. É o que a Bíblia diz. É o que está escrito. E você não tem como negar o que está escrito. Leia lá. Pedro disse, não fui eu. Não foi a nossa piedade. Não foi a nossa vida santa. Foi a fé no nome de Jesus que deu a este paralítico força, que o curou e o levantou. Então, a fé no nome. Você crê no nome? Então, se nós obtivermos mais fé no nome, também teremos mais milagres, conforme o de Pedro. Então, o que Pedro tinha, nós podemos ter. E como se obtém fé? Se obtém fé estudando a Bíblia, ouvindo a palavra, ouvindo e declarando a palavra. Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E ele diz, em meu nome, ide. Então, quando ele cita que toda autoridade foi lhe dada,
Ele diz, ide em meu nome, ele está entregando autoridade a nós no seu nome. Amém? Isso significa que quando você falar, você tem que crer naquilo que você está falando. Foi isso exatamente que Jesus disse. Se você disser, crendo, não duvidando daquilo que você diz, assim será. Amém? Então, palavras são poderosas. Crie o seu mundo, crie o seu lar, crie o seu casamento, crie o seu futuro. Declare a palavra de Deus que você é abençoado em Cristo Jesus. Você está cercado de bênção. Deus renova a tua mocidade, de sorte que a sua velhice ainda você é frutífero. Amém? Declare o Salmo 103 até o verso 5. Decore isso. Alguns falam, eu estou envelhecendo. A minha mente está falhando. Eu não falo essa bobagem nunca. A minha mente, mas sua mente falhou. Falhou, foi só um lapso. Amém? Mas a minha mente é a mente de Cristo. A minha mente não envelhece, a mente se rejuvenesce. Quanto mais tempo, uma mente mais prodigiosa. O corpo está envelhecendo. É verdade que o corpo perde algumas vitaminas, talvez alguns hormônios, etc. Mas você pode viver a plenitude dos seus dias em plena saúde. Abraão morreu em ditosa, em boa velhice, não em má velhice, em boa velhice. É o que está escrito. Deus diz que acrescenta anos, se quisermos. Amém? Está escrito. Amém? Então eu não vou olhar para a ciência, eu não vou olhar para mim mesmo, eu não vou olhar para minhas dores, para os meus sintomas físicos, eu vou declarar a palavra de Deus. Amém? E Jesus disse que é firmar a casa na rocha. Amém? Quando você fala, você pratica a palavra. Falar é uma ação na Bíblia, sabia? Amém. Não ouse falar segundo as Escrituras. Louvado seja Deus. Amém. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida paz, alegria. Eu declaro prosperidade sobre o teu lar. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu declaro que toda muralha, toda prisão, toda cadeia, todo medo, toda enfermidade, toda aflição na sua alma, saiam. Eu declaro em nome de Jesus que você é livre de toda amarra, todo vício, todo pensamento errado, toda escravidão na mente, nas emoções, cesse em nome de Jesus. Eu declaro que você é filho, filha amadurecido no Senhor, que você é o coração que recebe a semente frutifica, a semente produz frutos. Eu declaro que você é a árvore plantada junto às águas correntes. Você não tem escassez. No mundo pode ter escassez, mas você não tem, porque você tem os rios de água viva, o Espírito, a palavra é a semente, o rio do Espírito é a presença, e você vai produzir frutos no deserto. Se você está passando por um dia árido, por dias áridos, você vai frutificar no deserto, porque você é a árvore plantada junto às águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu por você para te purificar dos pecados, para te curar das enfermidades, e ele ressuscitou para tornar você justo na presença de Deus. Você é como Jesus é, aleluia, como Jesus é. Assim, assuma a sua posição, o filho amado de Deus, filho amado, diz Paulo, imita o Pai, imite Jesus, imite o Pai, no nome do Senhor Jesus. Viva a vitória de Cristo Jesus nesta terra, você e tua casa. Amém e amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Amém. Abraço carinhoso a todos vocês. Gostaria de lembrá-los, tenho que lembrá-los todos os dias. A nossa conferência está aí, dia 20 de abril. Se você não fez a inscrição, faça. Leve mais alguém também. Nós queremos lotar aquele ginásio em nome do Senhor Jesus, porque é uma expressão profética. A unidade manifesta poder. Amém. Quanto mais somos um no coração, em participação, certamente a unidade nos leva à reunião, porque entendemos a nossa posição. Você, rei, sacerdote, ali declarando profeticamente, louvando, adorando a Deus, recebendo a semente, produzindo fruto. Uau, vai ser poderoso. Espero você. Não permita que nenhuma barreira possa impedi-lo de ir, qualquer dificuldade. Fale com o seu pastor, fale conosco. Você tem aí meu WhatsApp, em nome de Jesus. Amém? Abraço carinhoso a todos, no nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia.
e a sua bondade dura para sempre. Amém? Você crê em Deus? Nós cremos em Deus. Eu gosto muito dessa canção. Trust in God. Eu creio em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Dia cheio da presença do Espírito na sua vida. Não deixe de mandar a live para alguém também. Amém.